Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 12 em diante. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu queria fazer um pedido de oração. Heber, é possível colocar aquela primeira imagem? De sexta para sábado, agora dessa semana, eu e a Ana Cláudia estaremos coordenando uma viagem missionária lá para Ceará, né? Nós sabemos que o pastor Paulo chegou junto com alguns membros do MEM, essa viagem missionária que fizeram ali em Manaus, Taquatiara, ali naquela missão. E vocês sabem, alguns de vocês sabem que no período de final de junho e julho, todos os nossos alunos, primeiro, segundo, terceiro e quarto anistas, eles saem para os estágios. E nesse ano fui desafiado, eu com a minha esposa, a coordenar a turma do terceiro ano, que tem que fazer estágio ali, tá bom? Então, assim, são na verdade 23 alunos, estão faltando 3 alunos aqui nessa foto, também está faltando eu, Ana Cláudia. Aqui nós temos 2 seminaristas da nossa igreja, o Wanderson e também a Vitória, né? Temos representantes aqui da nossa PIB também, na turma do primeiro ano, segundo ano e quartanistas, né? Mas irmãos, orem, porque a partir de sábado que vem a gente chega naquela região, vamos fazer acampamento, mais ou menos com 250, 300 jovens, serão 4 dias, essa equipe aqui vai ser dividida entre equipes de 5 a 6 alunos, serão distribuídos em várias comunidades diferentes ali na bacia amazônica, e no final a gente faz um outro acampamento com mais ou menos 200 a 250 jovens, serão mais ou menos 25 dias, onde precisamos da sua oração, que você possa nos acompanhar em 4 áreas, tá? Que começa com a letra S. Primeiro, santidade, que a equipe, que todos nós possamos refletir Jesus Cristo durante esse estágio. O outro S, que também você ore por sabedoria, que em cada decisão podemos ter esse discernimento do Senhor em sabedoria. O terceiro pedido também com S, pela saúde da equipe. Todo ano a gente tem algumas intercorrências relacionadas à saúde física, né? O ano passado eu ia acompanhar, eu peguei herpes ósseo, acabei suspendendo a minha viagem, mas enfim, na equipe aqui já perdemos na verdade um candidato, né? Ele, na recomendação médica, ele não vai poder viajar com a gente, mas ore pela saúde física de toda a equipe durante esses 25 dias ali. E por último, questão de sustento, né? É um custo, é um investimento, mas louvamos a Deus pela forma como Ele tem graciosamente também suprido todas as necessidades, tá bom? Então vocês vão ficar livres assim da gente aí, eu, Ana Cláudia, aqui durante aí uns 25 dias, amém? Então pode voltar, Heber, por favor, tema da mensagem, né? Um privilégio poder participar da Semana em Foco, poder conversar sobre as mulheres como homens foram salvos para a santidade, para uma vida realmente centrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque uma pergunta que nós deveríamos fazer todos nós: qual é o propósito de Deus depois da conversão? Evidentemente, um dia nós estávamos perdidos, tateando no escuro, mas Deus em sua bondade nos achou e nós tivemos um encontro com Jesus Cristo, e aí Ele regenerou nosso coração, dando salvação eterna para cada um de nós. E depois desse ato de conversão, de regeneração, qual é o propósito de Deus para cada um de nós? E eu sei que durante vários momentos aqui na nossa igreja, pastor Raik e demais pastores têm enfatizado essa verdade. O que Deus mais quer após a nossa experiência de conversão é justamente uma vida de santificação, uma vida de santidade na presença de Deus. Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois a semelhança com Cristo é a sua vontade de Deus para o seu povo. Ou seja, que cada dia Cristo seja lapidado no seu caráter, na sua personalidade, no seu falar, no seu pensar, no seu comportamento, que você pareça mais e mais com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Até aqui, Senhor, obrigado por esse momento, juntamente com os meus irmãos e irmãs aqui. Durante esse período, Pai, da Semana em Foco, que a gente possa nos aproximar mais de Ti, e especialmente o público feminino, Senhor, seja alcançado através de toda a programação, feita com tanto carinho, Pai, pela liderança da MCM. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus, amém. Queridos, a carta de Paulo aos Romanos é mais que simplesmente uma carta, é um tratado teológico, é o maior compêndio de teologia do Novo Testamento, é uma exposição e uma defesa do Evangelho da graça do nosso Deus. Nenhum livro da Bíblia teve maior influência na história da igreja que a carta aos Romanos. Inclusive, foi a carta aos Romanos que provocou a experiência de conversão de Agostinho de Hipona, de Tomás de Aquino, de Martim Lutero, lendo Romanos capítulo 1, versículo 17. Então, esta epístola, provavelmente, mais que qualquer livro da Bíblia, tem influenciado a história do mundo de forma impressionante. Inclusive, Dr. Martin Lloyd-Jones, um pastor reformado inglês, pregou 372 sermões durante 13 anos na capela do Westminster, no centro de Londres. Inclusive, também, acabou se tornando o comentário bíblico de Romanos, de Martin Lloyd-Jones, em 14 volumes. Uma riqueza esse livro das Escrituras. E quando o apóstolo Paulo, tomado por Espírito Santo, ele vai escrever essa carta, ele sabe que primeiro, para a gente entender o Evangelho ele vai ser somente uma boa notícia quando entendemos a má notícia. Entende? Compreende, irmãos? O Evangelho ele é somente boa notícia quando compreendemos a má notícia. Então, quando o apóstolo Paulo começa a tratar na sua epístola romana acerca da humanidade, onde a ira de Deus desce sobre toda a humanidade, mostrando claramente no capítulo 1 que o gentio peca, no capítulo 2 o judeu peca, no capítulo 3 todos pecaram. O apóstolo Paulo ele faz um diagnóstico, muito claro acerca da natureza humana. Quando você lê o texto, você fica desesperado, onde você percebe a rebeldia do coração humano, dando costa diante do seu Criador. Então, nesses primeiros 2 capítulos, 3, quase o terceiro capítulo também, ele encerra o apóstolo Paulo mostrando claramente que nós estamos debaixo da rebeldia e da própria justa justiça de Deus, da sua ira. Ele mostra que todos os seres humanos, de todas as raças e classes sociais, de todos os credos e culturas, tanto judeus como gentios, imorais e moralistas, religiosos e ateus, todos, sem exceção, são pecadores, culpados, indesculpáveis e sem defesa diante de Deus. Eis o quadro terrível e desolador com que Paulo descreve a situação humana, da raça humana, em Romanos de 1:18 até 3:20. Sem um raiozinho de luz, nenhuma fagulha de esperança, sem a mínima perspectiva de socorro. Quando você lê a carta aos Romanos, você fica meio desesperado, mas graças a Deus, que há uma continuidade a partir do versículo 21 do capítulo 3, porque ele vai introduzir uma verdade doutrinária maravilhosa, uma doutrina chamada justificação. Existe sim um fato da depravação total do ser humano, quer judeus, quer gentios, ou seja, todos pecaram, inclusive estão destituídos da glória de Deus. Mas lá no versículo 21, o apóstolo Paulo, nessa dobradiça, ele mostra, irmãs e irmãos, que esse Deus que nos criou, ele toma a iniciativa de reatar, de acima de tudo, de buscar o mais vil dos pecadores por meio da salvação em Jesus Cristo.
lá no versículo 21, em Romanos 3, assim, mas agora, ou seja, nesse tempo atual, né, mas agora, sem lei, a parte da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui então ele introduz essa verdade da justificação pela fé. No versículo 1 do capítulo 5, ele vai reforçar mais uma vez: justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, podemos desfrutar novamente dessa presença do nosso Deus, por esse ato maravilhoso de nos justificar por meio da salvação que há em Jesus Cristo. Então, queridos, olha só, justificados pela fé resume o tema, né, dos capítulos 3, 21 até os capítulos 5 de Romanos, que nós estamos abertos ali. O tema aqui, essa doutrina tão rica da justificação. O que seria então a justificação? Olha só, a justificação não é um processo, mas um ato forense, instantâneo e legal de Deus, em declarar inocente o pecador arrependido pela imputação da justiça de Cristo. Ou seja, Deus toma essa iniciativa de olhar para mim e perceber que, apesar dos meus pecados, das minhas iniquidades, e quando eu me arrependo deles, o que Deus faz? Ele joga toda a justiça atribuída a Cristo sobre a minha vida. E entre eu e Deus existe então a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. A sua justiça foi colocada sobre a minha vida. Porque não adianta falar de santificação se nós não entendermos essa riqueza da doutrina da justificação tão claro nas páginas do Novo Testamento. A justificação não é algo que Deus faz em nós, mas por nós. Não acontece dentro de nós, mas fora de nós, ou seja, no tribunal de Deus. A justificação é um ato e acontece uma única vez. Não há graus na justificação, ela é instantânea, completa e final. Ou seja, ou você é justificado, ou você não é justificado por Deus. Ou você foi regenerado, ou, né, pela salvação que é em Jesus Cristo, ou você não foi regenerado pela salvação em Jesus Cristo. Então, pela justificação, todos os nossos pecados, presentes, passados e futuros, já foram perdoados. Ela é então instantânea, completa e final. É isso que o livro de Romanos tenta construir de uma forma muito sábia, respondendo perguntas tão pertinentes, né? Nos 2 primeiros capítulos mostra o tamanho da nossa queda, da nossa depravação total. E a partir do capítulo 3 ele desenvolve então esse tema da justificação. E a partir do capítulo 6, de 1 até o capítulo 8, ele se dedica à nossa santificação, que é o tema, né, da Semana em Foco. Ou seja, o alvo do Senhor, depois que você aceita Jesus, que você foi justificado pela imputação da justiça perfeita em Cristo sobre você, Deus deseja que você desenvolva intencionalmente o seu crescimento espiritual, o seu crescimento à imagem de Jesus Cristo. E uma das definições de santificação que eu mais admiro é essa que eu gostaria de falar com vocês. O que seria então santificação? Santificação é um processo operado pelo Espírito Santo, em cooperação com o cristão, a partir da conversão. Ou seja, se você não tem Jesus, você não tem interesse nem de ouvir essa mensagem, ok? Porque a santificação, ela começa logo após a experiência do novo nascimento, de ter desfrutado da justificação que Deus coloca sobre o pecador. Então, santificação é um processo operado pelo Espírito Santo, em cooperação com o cristão, a partir da conversão,
pelo qual a condição moral da pessoa regenerada é moldada para se conformar à imagem de Jesus Cristo. Ou seja, aquele ranço, porque no momento que eu entrego a minha vida a Jesus, ainda existe traços da personalidade do velho homem, alguns pecados residuais, alguns pecados de estimações, onde Deus pretende deixar bem claro que Ele não quer que isso permaneça na vida na vida da pessoa que entregou a Jesus o seu futuro. Então, a partir da conversão, pela qual a condição moral da pessoa regenerada é moldada para se conformar à imagem de Jesus Cristo. Santidade é o lado visível da salvação, como Charles Spurgeon dizia, né? A santidade é isso, é o lado visível de que você teve um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que é santidade, é o lado visível da salvação. Então, voltando ali para Romanos capítulo 6, versículo 12, olha o que ele vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Olha o que ele vai afirmar aqui. Você que já foi justificado, Paulo já tinha exposto claramente que aqueles que entregaram a vida a Jesus experimentam novidade de vida. Então o pecado já não pode mais reinar, porque o cristão não está debaixo dessa servidão, mas ele está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Onde Cristo é o Senhor, o poder do pecado tornou-se ilegal. Mas o pecado pode usar o nosso corpo como uma ponte por meio da qual nos consegue governar. Então por isso que ele vai dizer assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O pecado, em nosso corpo, em nossa inclinação ainda em fazer coisas que desobedecem ao Senhor, muitas vezes tenta reinar. Mas por termos a marca do Cordeiro e pelo Espírito Santo morar em nós, ele não precisa mais ser o protagonista das nossas vidas, das nossas escolhas. E Paulo deixa isso bem claro: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, a palavra usada aqui é epitomia, aquele desejo forte, aquele desejo intenso, aquela cobiça por aquilo que não é legal. Evidentemente, em algumas traduções diz assim, de maneira que obedeçais os seus desejos. Nem todos os desejos são maus, evidentemente, mas pode se tornar um ídolo em nosso coração. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Tem desejos que são legítimos, e às vezes Deus dá uma pausa, porque ainda não estamos preparados para usufruir de alguns desejos legítimos. Mas tem desejos que são verdadeiros inimigos para o futuro, para o presente e futuro da pessoa, e Deus sabe. Mas quando o pecado reina na mente, no coração de uma pessoa que é controlada, por paixões carnais, ela está cavando um buraco, mais profundo para cair. E aqui no texto bíblico, Paulo vai dizer assim: não deixe que isso aconteça. Não deixe que esse reinado do pecado continue a controlar o seu pensamento, as suas escolhas. Por quê? Porque vocês fazem parte de um novo reinado, vocês são de um novo rei, do rei Jesus. E ele continua assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: não sirva essa inclinação para fazer as coisas que não agradam ao Senhor, mas faça uma escolha dia a dia de oferecer o seu corpo, cada aspecto do seu membro, daquilo que você vê, daquilo que você pega, daquilo que você fala, daquilo que você ouve. Usa isso como instrumento de justiça a serviço do Senhor. Porque ele encerra dizendo ali no versículo número 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O poder da justificação em Cristo fez com que Deus rompesse a penalidade, a condenação, nos levando para uma vida de verdadeira santificação. Eu queria, irmãos, que vocês dessem uma olhada aqui. É possível colocar, Heber, o próximo slides? Não sei se você vai conseguir enxergar. Eu achei muito feliz da parte do teólogo Wayne Grudem, colocando na sua teologia sistemática, mostrando um pouquinho o gráfico do processo de santificação. Como é que isso se dá diante de uma pessoa que gostaria de levar uma vida saudável diante do Senhor? Então dá uma olhada aqui. O que acontece aqui? Um não cristão, ele é escravo do pecado. Digamos que nessa linha cronológica, ele cresce, ele nasce, ele cresce, está com 15, 16, 17, 18 anos, está com seus 30 anos, ele tem altos e baixos, ele consegue ser um bom cidadão, às vezes consegue ser um bom pai, um pagador de impostos, mas ele está ali, ele tenta de uma forma viver uma forma até mesmo saudável, mas ele não consegue agradar a Deus. Ele é arrogante, ele acha que não precisa de um salvador, enfim, esse é o gráfico do não cristão. Ele é escravo do pecado. O pecado habita, controla, reina em sua vida. Mas o que acontece? Aí nós temos o que nós chamamos de experiência de conversão, a experiência de experimentar de Jesus Cristo, da verdadeira regeneração que há em Jesus Cristo. E essa pessoa agora pertence não mais ao reino das trevas, mas ao reino da luz. E aí, o que acontece? Ele foi justificado, o pecado não mais condena, ele foi libertado da penalidade do pecado. A justificação é justamente isso. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem os condenará? Se o próprio Deus que justificou, Ele não condena, quem condenará? Então essa pessoa, por ter uma experiência com Jesus Cristo, essa mulher, por ter se encontrado face a face com o Salvador, ela experimenta a justificação, a conversão, o novo nascimento, a regeneração que há em Jesus Cristo. E aí, o que acontece? Olha só, é isso que Deus espera da vida cristã, crescendo em santidade. Esse deveria ser um gráfico, a linha do tempo daqueles que experimentaram Jesus. Evidentemente, ela vai ter essa pessoa, essa irmã, vai ter mais interesse em coisas espirituais, vai começar a fazer devocional, vai decorar versículo, vai participar de EBD, vai começar a deixar mentira, falar a verdade, não vai se irar com frequência. Dia a dia essa pessoa vai crescendo, percebe? Olha o gráfico aqui, vai crescendo, porque quer agradar o Senhor. Ela quer agradar o Senhor. Veja, esse gráfico não é assim, um dia está bem, um dia está mal, passa 1 ano, 2 anos, não cresce. A verdadeira vida cristã saudável, sim, vai às vezes ter altos e baixos, vai ter lutas, às vezes tem uma recaída, mas ela está crescendo, ano a ano ela está crescendo. Quando você olha 4 anos atrás, faz nessa retrospectiva, você percebe um crescimento vultuoso, segundo a imagem de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira santidade, essa é a verdadeira motivo pela qual Deus salvou homens e mulheres para experimentar essa salvação. Até que, olha só, santificação, o pecado não mais reina, acabou. É isso mesmo, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, 12: não reina, portanto, o pecado na sua carne mortal, não reina, porque você não está debaixo do domínio do pecado. Ele não é reinante. Reinante é para quem não tem a marca do Cordeiro, para quem não tem a experiência do novo nascimento em Jesus. Sim, o pecado reina, mas para quem tem Jesus é diferente. O pecado já não reina mais. Agora ele tem a opção de ser controlado pelo Espírito Santo, de dizer sim ou não para as propostas boas ou indecentes lá fora.
porque o objetivo dele é justamente se conformar dia a dia à imagem de Jesus Cristo sendo talhada na sua personalidade. E aí, nessa gráfico, nessa imagem de Wayne Grudem, né, isso só vai terminar, irmãos, até a nossa partida para a glória, que de repente pode acontecer para alguns ainda hoje, né? Ou o arrebatamento, quem sabe Jesus vem, romper nos céus, os mortos em Cristo estarão primeiro e nós os vivos seremos, eu estou desconfiado que vocês não querem que Jesus volte hoje, irmãs e irmãos, né? É isso, queridos. Veja, a santificação, ela só encerra quando o seu coração parar de bater, ou se Jesus romper as nuvens, buscar a sua igreja, através do arrebatamento, né, dos salvos e a ressurreição dos mortos. Ou seja, enquanto Jesus não voltar, ou enquanto o coração teu não parar, a santidade ela é contínua. A santidade é um processo contínuo, não um evento. Um evento, sim, é conversão. Foi um ato, ou você é convertido ou você não é convertido, ou você foi justificado ou você não foi justificado. A santificação é diferente, é um processo contínuo. Santificação envolve esforço e luta pessoal contra o pecado. É dia a dia, mortificando a carne, os maus hábitos, os maus pensamentos, as palavras pesadas. É todo dia indo na cruz de Cristo e pedindo: Senhor, me dê força para viver para a sua glória e honra. E aí o que acontece? Nós temos aqui, né? Até chegar à morte, e aí santidade perfeita, né? Ou seja, glorificação. O pecado não mais existe. No ambiente celestial do céu não existe mais qualquer possibilidade de pecarmos. Por quê? Porque recebemos uma nova natureza, um corpo glorificado como o corpo de Jesus Cristo, a primícia da ressurreição, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios. E além disso, no ambiente onde mora, onde habita o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, não há morte, não há pecado, não há imperfeições. E glorificação é isso, o pecado não mais existe. Mas por enquanto nós temos que lidar com o quê? Com essa dinâmica aqui. Entre a glorificação e a justificação, nós precisamos intencionalmente buscar uma vida de santidade na presença do Senhor. Esse é o alvo que Deus tem. Heber, pode colocar a última figura, por favor? Eu gosto muito, eu sei que na aula de mestrado, quando eu estava fazendo aconselhamento bíblico, Davi Murk, né? Ele postou essa imagem, e eu gostei demais quando eu vi, eu peguei, e eu creio que ele já mostrou aqui na igreja, quando ele já esteve ministrando ele com a Perna do Sul. Mas, queridos, é isso aqui é santificação. Veja, o Espírito Santo esculpindo a personalidade, o caráter de Cristo na nossa vida. É isso que acontece. Abra lá sua Bíblia em Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Diz ali o texto: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, você foi salvo, eleito e também predestinado para se conformar à imagem de Jesus Cristo. O outro texto, 2 Coríntios 3,18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E aqui o que a gente percebe nessa imagem? Quando a gente compara, exemplo, Romanos 8
Romanos 8, irmãos, como foi comentado, cita 21 vezes o Espírito Santo. É o capítulo pentecostal da Bíblia. Nenhum capítulo cita tanto a pessoa do Espírito Santo. E você vai perceber que o Espírito Santo coopera conosco, porque ele habita em nós, para que Jesus Cristo seja moldado em nossa vida. E aqui nós percebemos nessa imagem que o Espírito Santo é esse escultor, ok? O que ele faz? Ele pega a palavra de Deus, como essa pedra, como se aqui fosse uma pedra bruta, né? E aí o que o Espírito Santo faz? Ele vai pegar, né, como uma talhadeira, ele vai pegar o martelo, a palavra de Deus, e como uma talhadeira, ele vai bater em áreas da minha vida que não lembram Jesus Cristo, como um escultor faz, como Michelangelo fez na escultura mais famosa que está na Itália, do rei Davi. Perguntaram para Michelangelo: como é que você construiu, como é que você conseguiu fazer em 3 anos e meio essa estátua linda do rei Davi? Ele falou: foi fácil, eu vi na Bíblia tudo aquilo que não era Davi, e quando eu fui para essa pedra bruta de mármore, tudo aquilo que não lembrava Davi eu fui tirando, aí surgiu a mais bela escultura até hoje da face da terra. E é justamente isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo pega a palavra de Deus e começa a trabalhar na nossa vida. É num culto, é num discipulado, é EBD, é devocional, são circunstâncias, são trânsitos da vida, são as pessoas que nos cercam, são finanças, enfermidades. O Espírito Santo vai lapidando tudo aquilo que não lembra, Jesus, ele vai tirando. Por quê? Porque ele quer nos conformar à imagem de Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida, esculpir Jesus Cristo. Isso é santificação, irmãos. Esse é um alvo da fé cristã, esse é o objetivo, né? Isso tem muito que nos abençoar quando a gente busca realmente uma vida de santificação. E encerrando aqui, né? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 7, 14. Por que santificação é importante? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, 14, estava lidando com relação a uma igreja onde alguns cônjuges tinham entregue a vida a Jesus, mas o outro cônjuge continuava no mundo de iniquidade. E aí, por exemplo, a esposa convertida falava assim: eu me separo do meu marido. Não, você não separa do seu marido, continue orando, né, testemunhando sem palavras para o seu marido. Olha o que ele vai dizer, 1 Coríntios 7, 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Olha o que a santificação, uma vida de santidade promove. Mesmo diante de um marido incrédulo e filhos rebeldes, a presença de uma mulher que nutre uma vida de santificação na presença do Senhor começa a influenciar, começa a mudar uma atmosfera, talvez de perversão dentro do lar, por uma atmosfera mais leve, porque a sua presença cheia do Espírito Santo consegue, conduzir aquele lar com uma maestria. E é bem provável, aqui não é uma promessa que todos serão salvos, não é uma promessa, mas é um alvo. Por aquela mulher ter Jesus, o alvo do Evangelho é salvar também os demais integrantes daquela família. Mas a sua presença santifica o lar. Ah, como santifica! E quando eu penso numa semana em foco como essa, com MCM, Mulher Cristã em Missão, eu lembro de grandes mulheres que às vezes são esquecidas, que levaram uma vida de santificação. Eu estava lendo 2 livros no ano passado com relação à Reforma Protestante, e esses 2 livros destacaram a esposa de Martinho Lutero. A gente lembra muito de Martinho Lutero como pai da Reforma, mas a sua esposa Catarina von Bora, irmãs, que mulher cheia do Espírito Santo. Alguns biógrafos comentam que a Reforma não teria um avanço, não varreria assim de uma forma tão significativa, especialmente a Alemanha, se não fosse por ela, Catarina von Bora. E o que dizer de Susana Wesley, mãe de John e Charles Wesley, os pais do avivamento na Inglaterra, no século XVIII. Que mulher de Deus, que mãe cheia do Espírito Santo,
Que dizer de Sophia Miller? Já ouviu falar de Sophia Miller? Uma mulher que plantou mais de 50 igrejas. Há 75 anos ouvi um sermão em Nova York pelo fundador do Palavra da Vida, o Jack Wilson. Ele pregou no centro de Nova York. Essa moça baixinha, franzina, ouviu a mensagem e resolveu ser missionária entre os índios, aqui na fronteira da Colômbia com o Brasil, plantando mais de 50 igrejas, traduzindo a Bíblia para idiomas indígenas. Que mulher cheia do Espírito Santo! O que dizer de Elizabeth Elliot, viúva de Jim Elliot? O seu marido foi morto, pelos índios Alcas. O que ela fez? Entrou em greve? Não, por ela estar cheia do Espírito Santo, uma vida de santidade, ela continuou o trabalho do seu marido e alcançou a comunidade dos índios ali naquela região. E aqui, penso especialmente numa história de uma mulher escrita pela esposa do John Piper, falando de Sarah Edwards. Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar de Jonathan Edwards. Ele é considerado o mais profundo teólogo e filósofo dos Estados Unidos. Foi pastor, escritor, avivalista, missionário entre os índios e reitor da Universidade de Princeton. Autor de dezenas de livros do sermão mais conhecido fora da Bíblia, que foi o estopim do grande avivamento nos Estados Unidos no século XVIII. Você sabia qual é a pregação mais famosa fora da Bíblia? Foi Jonathan Edwards que pregou. Sabe qual é o título do sermão? Pecadores nas mãos de um Deus irado, arrependei-vos. E esse sermão dele foi estopim para o grande despertamento espiritual na América do Norte no século XVIII, um verdadeiro avivamento. Contudo, irmãos, olha só, a senhora Sarah Edwards teve uma grande influência, sua esposa, na vida de Jonathan Edwards e de seus 11 filhos, além de muitos outros, como George Whitefield, que foram os dois principais avivalistas do século XVIII, tanto Jonathan Edwards como George Whitefield. George Whitefield ficou hospedado 4 dias na casa de Jonathan Edwards. Ele ficou impactado com Sarah Edwards, sua esposa. Que mulher, que doçura, que inteligência, que conhecimento em chamas. Como é que ela conseguia com tanta maestria ser uma esposa, uma mãe, uma líder entre as mulheres da igreja? E uma característica que saltou aos olhos de Josh Whitefield era porque justamente ela era uma mulher santa na presença do Senhor. O casamento de Jonathan e Sarah havia produzido 1.400 descendentes. A contribuição do clã Edwards para a sociedade foi muito da capacidade, do talento, da integridade e do caráter santa devido à senhora Sarah Edwards. Se você não leu sobre essa mulher, e aqui é um desafio, irmãs da MCM, leia sobre a biografia de Sarah Edwards. Que mulher, que gigante espiritual, E o meu desejo, a minha oração, que durante esse tempo da MCM, esse tempo da Semana em Foco, que Deus levante outras gigantes espirituais, que busque a santidade, se parecer mais e mais com Jesus, e seja uma grande influência dentro da casa, na sociedade, dentro da nossa igreja, para a glória e honra daquele que nos chamou. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez pela Semana em Foco. Obrigado porque nossas queridas irmãs foram salvas para a santidade. Ajude cada um delas a desenvolver essa santidade, a apreciar esse tempo especial dia a dia com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqui há tantas mulheres que são referências para a vida da minha esposa, dos meus filhos, para a minha vida, para a vida, Senhor, de tantos aqui na igreja. E que o Senhor levante tantas outras, Senhor, para impactar a nossa sociedade aqui no Pará. Nós oramos assim e pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.